noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia, meus amigos, e hoje nós já estamos no 23º dia do mês de outubro, 23 de outubro de 2023, né? Graças a Deus estamos aí caminhando, né? Já para aquela época que é tão gostosa, né? Que é o nascimento do nosso querido Mestre Jesus, que a gente vem refletir um pouco mais, né? Mas Jesus está conosco todos os dias e ele nasce todos os dias em nossos corações. E que todos sejam bem-vindos, meus amigos, e como é de costume, para iniciar, eu vou convidar o nosso amigo Ronaldo, que ele vai fazer para nós a leitura daquele pequeno grande livro, né, Caminho, Verdade e Vida, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, e o Espírito é Emmanuel. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e vamos à leitura de hoje. Tendo procurados, não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas, capítulo 2, versículo 49. O homem está sempre preocupado pelos negócios referentes a seus interesses efêmeros. Alguns passam o tempo inteiro observando a cotação das bolsas. Observam-se outros no estudo do mercado. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua afeição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram por seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso, muito tarde, quando o corpo permanece ao poder. Só então quer um esquecimento fatal. No entanto, a criatura deveria entender a iluminação de si mesmo o melhor negócio da Terra. Portanto, semelhante operação representa interesses da providência divina a nosso respeito. Permitimos transações do planeta para que apliquemos nossa prioridade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo que nós, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Caminho, Verdade e Vida, lição 27, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja. Obrigado. Que assim seja, meu amigo. Muito obrigada, Ronaldo. Uma mensagem profunda, né? Casa bem lá com os mercadores, né, lá no Evangelho, para a gente refletir bem sobre as passagens de Jesus. E, então, agora, meus amigos, vamos iniciar com a nossa oração, a nossa sensibilização. Vamos pedir aos bons amigos espirituais, o mentor da nossa casa material, que é o senhor José Marques Garcia, ele e toda a sua equipe, que possa estar aqui presente conosco, nos amparando, nos assistindo, a todos que estão aqui conosco, que possam estar aptos a compreender tudo que a nossa irmã organizou, planejou com tanto carinho para que pudesse estar aqui conosco. Abençoe a nossa irmã Mara, para que ela possa ter todo o discernimento na exposição do tema dessa noite. E abençoe a cada um de nós que estamos aqui na nossa sala presencial, na nossa sala online, né, e os que nos assistirão posteriormente, para que essa mensagem possa entrar dentro dos nossos corações
e assim prosseguirmos na nossa caminhada evolutiva. Gratidão infinita por mais essa oportunidade bendita. E antes de convidar a nossa irmã Mara para a exposição, vou convidar a nossa amiga Odília, que irá realizar para nós a leitura. Como esse mês é o mês do aniversário de Kardec, cada segunda-feira, né, meus amigos, eu tenho colocado uma partezinha, né, de cada um dos livros. E hoje o livro escolhido é Obras Póstumas. Ele é obra póstumas porque a Gabi, a esposa de Kardec, após o seu desencarne, organizou os estudos que ele já tinha feito. É muito bonito esse livro, né? Juntamente com o Céu e Inferno, que ouvimos a semana passada. Então, ela organizou, e o Camille Flammarion, que era um amicíssimo do nosso querido Kardec, fez um discurso no túmulo do querido professor Rivaio, né? Então, eu vou convidar a nossa amiga Odília para ela fazer a leitura de uma pequena passagem, né? É apenas um fragmento, e deixar vocês, assim, aguçados para procurar esse livro, ir lá e fazer a leitura desse livro, que é muito bonito, viu, meus amigos? A gente tem que pôr em prática o Evangelho, mas conhecer as obras do nosso querido Allan Kardec. Odília, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Todos. Odília, tá Vamos. certinho aí para você, minha amiga? Só está aparecendo aqui o Centro Espírita, não está aparecendo o texto. Não, espera aí um pouquinho. Eu vi que deu um probleminha aqui no meu. Deixa eu passar aqui. Vamos ao discurso. É um fragmento. Voltaste a este mundo de onde viemos e colhes o fruto de teus estudos terrestres. Aos nossos pés dorme o teu envoltório. Extinguiu-se o teu cérebro, fecharam-se-te os olhos para não mais se abrir. Não mais ouvida será a tua palavra. Sabemos que todos havemos de mergulhar neste mesmo último sono, de volver a essa mesma inércia e esse mesmo pó. Mas não é nesse envoltório que pomos a nossa glória e a nossa esperança. Tomba o corpo, a alma permanece e retorna ao espaço. Encontrar-nos-emos num mundo melhor e no céu imenso, onde usaremos das nossas mais preciosas faculdades, onde continuaremos os estudos, para cujo desenvolvimento a Terra é teatro por demais acanhado. É-nos mais grato saber esta verdade do que acreditar que jazes todo inteiro nesse cadáver e que tua alma se haja aniquilado com a cessação do funcionamento de um órgão. A imortalidade é a luz da vida, como esse refulgente sol é a luz da natureza. Até a vista, meu caro Allan Kardec. Até a vista. Discurso pronunciado junto ao túmulo de Allan Kardec por Camille Flammarion, em Obras Póstumas de Allan Kardec. Obrigada. Nós que agradecemos, Odília. Muito obrigada. E agora, meus amigos, eu vou convidar a nossa amiga Mara, né, que ficou encarregada hoje de fazer o estudo da noite. Mara, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada, obrigado pela oportunidade, pelo convite. E é com muita alegria que a gente está aqui comemorando o mês de Kardec, né? E hoje eu trouxe, de um livro, gente, é um livro do Divaldo Pereira Franco, chama Reflexões Espíritas, tá? Quem o Divaldo psicografou e quem ditou foi Viana de Carvalho. Em breves palavras, bem breves palavras, o Viana de Carvalho, ele nasceu no Ceará e viveu de 1874 a 1926.
Ele foi um engenheiro militar, chegou a ser major e tinha outras formaturas também na matemática, ciências físicas. E na doutrina espírita, na época que ele estava encarnado, ele foi um dos maiores tribunos do espiritismo. E o Divaldo fala em algumas palestras que o Viana de Carvalho tinha uma eloquência, uma oratória assim, ele fazia palestras muito lindas. E quando o Divaldo começou na oratória, o Viana de Carvalho vinha inspirar ele. E então a relação do Viana de Carvalho com o Divaldo é uma relação muito estreita, né? Então, gente, as reflexões não são minhas. Todos os slides eu tirei na íntegra do livro. Lógico que aí só para vocês entenderem, eu peguei 3 ou 4 capítulos do livro, dei uma sintetizada, não que eu sintetizei, dei uma enxugada e agora a gente vai falar cada um deles. Então, vamos lá. Pode passar, Tânia. Bom, homenagem a Allan Kardec. É o capítulo 1 desse livro, Reflexões Espíritas, tá? Então, justamente por ser o mês de Kardec, eu quis começar com essa mensagem. Então, Viana de Carvalho vem nos contando, né, que o Allan Kardec reencarna-se em Lyon a 3 de outubro de 1804 e recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, que trouxe a indeclinável tarefa de modificar as estruturas do conhecimento e abrir espaços para a restauração do pensamento do Cristo. Então, quer dizer, ele tinha essa tarefa que nós vamos ver agora na sequência aí. Então, foi uma tarefa confiada por Deus, através do Cristo, a esse espírito, né, que nós denominamos Allan Kardec. Então, lógico, a gente sabe que ele teve que usar um pseudônimo, porque ele foi um professor, ele tinha obras escritas, tinha gramática em francês, tinha livros didáticos que ele publicou. Mas, para a doutrina espírita, como a gente sabe que foram uma inspiração do alto, e todo o trabalho foi, vamos falar assim, direcionado e ditado por espíritos de alta hierarquia e alta envergadura moral, espiritual. Então, para as obras espíritas, foi usado o pseudônimo de Allan Kardec. Então, ele fala que surge Allan Kardec com a força demolidora da lógica e da razão. Então, se a gente lê os livros de Kardec, é maravilhoso as explicações quando é dada por Kardec, o raciocínio lógico dele é assim, é encantador. Apoiando-se na linguagem insuperável dos fatos para afirmar a causalidade do universo, a pré-existência da alma ao corpo e a sobrevivência ao túmulo. Foi o que nós acabamos de ver aí na mensagem do Camille Flammarion. Tanto é que ele fala um até breve para Kardec, né? Então, Kardec veio nos explicar, nos mostrar como que é essa antecedência, antes da gente encarnar, nós já existimos e vamos prosseguir existindo, espíritos que somos após a nossa desencarnação. Apresentando uma ciência ímpar, resultado de laborioso trabalho de investigação. Então, veja bem, a ciência espírita, ela não é uma ciência que assim, eu acho que foi assim, me falaram que foi assim. Não, Kardec teve um imenso trabalho de investigação, né, das mensagens que era ditada pelos espíritos, desde lá do começo das mesas girantes. Então, foi um trabalho árduo que ele fez para ele pôr num livro, quer dizer, ele estudou aqueles fatos, estudou toda a manifestação espiritual da época, propondo para a humanidade uma segura diretriz filosófica. Kardec restaura o Evangelho de Jesus, que permanecia encarcerado no dogmatismo por outras religiões, né?
e asfixiado nos tecidos sombrios da intolerância como da superstição. Porque nós, o ser humano, a gente estraga o que é certo, a gente tem o dom de estragar, né? Então, Kardec vem restaurar o Evangelho de Jesus. A doutrina espírita chega para iluminar as consciências humanas e propor uma revolução de amor nos corações, estabelecendo comportamentos de felicidade quando a esperança já havia abandonado vidas. Então, gente, veja bem, a doutrina espírita chega para falar do amor, né? Uma revolução de amor. Então, nós, os seres humanos, estamos precisando desenvolver os sentimentos, né? E vem falar do comportamento de felicidade, que é possível ser feliz, apesar dos problemas, apesar das lutas, apesar das dificuldades, dos impedimentos, que é possível a felicidade, sim. Prosseguindo, a morte bate então em retirada, cedendo lugar à vida. Então, Kardec falou: olha, não existe a morte, é a vida que prossegue, que canta um hino de imortalidade, evocando o extraordinário mensageiro dos céus, no transcurso do seu aniversário natalício. Nós, aí agora olha que lindo que o Viana de Carvalho fala, nós, os espíritos espíritas, que militamos nas atividades do Consolador, unimos nossas vozes em coro para dizermos com os companheiros encarnados que o amam, que amam Kardec. Glória a ti, Allan Kardec. Aqueles que te amamos, te homenageamos e saudamos, conforme faziam os cristãos primitivos antes do Holocausto em homenagem a Jesus. Então, essa mensagem foi editada em 30 de outubro de 1989 no Congresso de Espiritismo, no Congresso Internacional. Então, gente, nós começamos, falamos das nossas palavras, cada um de nós que estamos nessa sala virtual, esse carinho, essa gratidão a Allan Kardec, né? Todos nós que estamos aqui amamos Allan Kardec, amamos trabalhando na doutrina espírita, amamos divulgando a doutrina espírita, amamos atendendo as pessoas que chegam em busca de um passe, as evangelizadoras atendendo as crianças na evangelização, ou quem dá os estudos, aqueles que fazem as palestras, aquele que abre a porta da casa espírita, e assim por diante. Então, nós fazemos por amor a Jesus, mas também por amor a Allan Kardec. Vamos passar o próximo, Tânia. A próxima mensagem chama Gratidão a Kardec. Está no capítulo 2 desse livro. Quando as ciências se afirmavam que a fé cega cedia lugar à razão, ele soube arrancar dos fenômenos curiosos das mesas girantes uma doutrina integral. Antigamente a gente tinha que crer por crer, né? Ó, é assim, pronto, acabou. Nós não podíamos questionar nada nas religiões anteriores. Então era a fé cega. Investindo o que havia de mais precioso no conhecimento, para que a doutrina espírita pudesse sobreviver à marcha do progresso. Examinou os mais intrigantes problemas do comportamento humano à luz da reencarnação. Então, a doutrina, o Kardec, ele tinha consciência que ele estava escrevendo ali os livros espíritas, estava codificando uma doutrina, não era só para aquela época, e li para os próximos 20, 30 ou 40 anos, não. Era a doutrina espírita veio para ficar, né? Então, para sobreviver à marcha do progresso. Ele confrontou os dogmas religiosos com a realidade da ciência e fazendo-os implodir, propôs a religião, olha, de novo, Viana de Carvalho, religião do amor universal. Então, mais uma vez, nos alertando para a necessidade de nos amarmos, independente de credo, de raça, de cor, então, é o amor universal. Advertiu todos aqueles que se adentrassem no comportamento espírita para que se examinassem em profundidade a doutrina, não se deixando embair pelas ideias fantasistas ou pelas profecias de arrastamento sem conteúdo. Então, veja bem,
Nós temos lá, né, os falsos cristos, os falsos profetas, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Kardec, desde lá do Evangelho, vem nos alertando, né, cuidado, cuidado com ideias que querem fazer penetrar no movimento espírita. E daqui a pouquinho, Viana de Carvalho já vai falar. Quer ver? E hoje, quando o Espiritismo sensibiliza milhões de vidas, o seu movimento parece perecer, perdendo em qualidade o que adquire em quantidade. Então, veja bem, à medida que o movimento espírita cresce em número de pessoas, é a visão do Viana de Carvalho. O movimento está perdendo na qualidade. Porque, veja bem, vamos fazer uma análise. Se lá na nossa casa espírita começar a chegar trabalhador, um mês, 2 meses, a gente já põe para dar passo, a gente já põe para fazer palestra, então a gente vai perder na qualidade, a gente vai querer muitos oradores, muitos passistas, muitos evangelizadores, mas eles não têm ainda o conteúdo doutrinário, então perde na qualidade. Prosseguindo, adeptos precipitados tentam enxertar conceitos supersticiosos no organismo impoluto da doutrina, que dispensa apêndices, permanecendo ideal conforme foi legada por Allan Kardec. A invigilância de alguns simpatizantes procura adaptar crendices ultramontanas ao texto doutrinário para acomodar interesses imediatos e vazios, por falta de coragem para arrostar as consequências da fé na sua legitimidade. Então, veja bem, eu já falei aqui, eu acho que em outras ocasiões, das enxurradas de livros espíritas que soltam aí sem conteúdo, coisas que vêm para perturbar o movimento espírita. Editoras que não têm compromissos com a doutrina espírita, simplesmente editam os livros por dinheiro, assim como por dinheiro aqueles que escreveram, aqueles que deixaram usar sua mediunidade destrambelhada, né, a favor de espíritos que querem perturbar, gente, porque os espíritos não são coitadinhos, não. O médium pode até, por um período, ele ser, vamos falar assim, iludido. Mas o espírito que está ditando, ele sabe muito bem o que ele quer. Ele quer perturbar e quer atrapalhar o movimento espírita. Aí Viana de Carvalho fala: o espiritismo sobrepõe-se-lhes, porque nenhum exotismo pode fazer parte do seu contexto. Lembrando de uma citação do Divaldo, não sei se eu já contei aqui rapidinho o caso, ele foi convidado durante vários anos por uma casa espírita. E aquele tempo não tinha essa facilidade de comunicação, de internet, de você ver lugar, etc, etc. Aí, por fim, ele cedeu, arrumou uma data e foi fazer a palestra. Chegou lá, de primeiro ele viu que não tinha nenhum livro espírita na mesa. Não tinha o Evangelho, não tinha o Livro dos Espíritos. Aí ele fez de propósito, né? Ele brinca. Que aí ele pediu um livro espírita. Ah, peraí, não sei e tal. Bom, tudo bem. Conseguiram, conseguiram um livro para ele. Aí, enquanto ele começou a ler o livro, ele percebeu um movimento ao lado. Aí ele perguntou: o que está acontecendo aí ao lado, né, no prédio? Não, é porque aqui nós fazemos a cromoterapia. Então, a gente queria que o senhor falasse assim, umas coisas bem light, bem só para entreter as pessoas que vão passar pela cromoterapia. Porque o senhor sabe que a cromoterapia está salvando muitas vidas, milhares de vidas, né? Falou para ele. Ele falou: ah, eu não sabia. Eu sei que a doutrina espírita está salvando milhões de vidas. E aí ele falou assim: eu não vim para entreter ninguém, né? Então, gente, para vocês verem que ponto que chega.
Então, as pessoas começam a introduzir dentro da casa espírita coisas que não é do movimento espírita, não está na doutrina espírita. Se nós procurarmos, não tem nada ali de cromoterapia. Falou do magnetismo através do passe, né? Então, a gente tem que ter muito. Aí, o Divaldo ainda fala nessa palestra que ele termina falando, ó, que o pessoal que é por regressão de memória na casa espírita, cromoterapia e etc., né? Então, ele fala, na doutrina espírita, as terapias são o passe, a água magnetizada, né? Então, a gente tem que ter muita cautela, né? Próximo, Tânia. Ainda a sequência desse capítulo que nós estamos lendo. A doutrina espírita, não obstante, respeitando todos os comportamentos religiosos, éticos, religiosos e éticos da humanidade, permanece acima de qualquer conotação, suspeita ou desfiguração nas suas bases. Assim, ó, tá vendo? Então, a doutrina, ela permanece. Quem realmente estudar a doutrina e pegar um livro que não tem conteúdo doutrinário, na hora a pessoa consegue identificar que aquele livro não está de acordo com a doutrina espírita. Mas se uma pessoa que não tem a base da doutrina espírita começa a ler e acha que aquilo está correto. O mediunismo desorganizado e sensacionalista atrai atenção para os fenômenos corriqueiros da saúde e da fantasia, de certo modo, tentando transformar o espiritismo em uma seita de significado impreciso. Então, não é a doutrina espírita, é o mediunismo desorganizado que está querendo fazer esse sensacionalismo aí. Nós temos que correr disso e alertar as pessoas próximas de nós quando falarem, olha, cuidado, isso não é doutrina espírita. Cabe desse modo ao espírita consciente tolerar, mas não ser conivente, respeitar, mas não concordar. Então, veja bem, nós vamos tolerar, nós não vamos lá querer fechar aquela casa espírita. Eles, uma hora que estão fazendo isso errado, eles vão acordar. Mas se vier para a nossa casa espírita, nós não vamos ser coniventes. Fala, não, não é bem assim, né? Não é, você tolera uma vez, ensina, fala. Se a pessoa errou de novo, você vai tolerar, vai ensinar, vai falar, mas nós vamos falar, opa, aqui não pode. Não concordar com as tentativas de intromissão de seitas, de prática, de crendices e superstições que fizeram a glória da ignorância nas gerações passadas, poupando a doutrina desse vandalismo injustificado. Então, gente, são vândalos, pessoas que querem levar a vida assim, ó, tudo pode, tudo bem, tudo legal. Então, não é assim, não vamos deixar destruir a nossa doutrina nem os trabalhos da nossa casa espírita. Prosseguindo, o Espiritismo é a doutrina que vem de Jesus através dos imortais, codificada pelo pensamento ímper de Allan Kardec para assinalar a era do espírito imortal e permanecer traçando diretrizes para as gerações do futuro. Então, veja bem, Allan Kardec foi escolhido porque ele tinha uma bagagem espiritual anterior, ele já trazia uma moral, ele já trazia conquistas intelectuais, né? E, veja bem, o Espiritismo é uma doutrina que vem de Jesus. Jesus estava no leme ali, coordenando todo o trabalho, e é uma pleiade de espíritos, né? Allan Kardec situou Jesus no seu devido lugar, como o ser mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para servir de modelo e guia. Então, quando Allan Kardec pergunta, lá no Livro dos Espíritos, qual foi o espírito, o ser mais evoluído que passou pela Terra? E aí os espíritos dão essa resposta, né? Vê de Jesus, né?
Enquanto permaneciam os ditames impostos pela presunção dos teólogos, confundindo as leis civis transitórias com as leis divinas, Kardec apoiou-se na lei natural, o amor, para lecionar deveres e responsabilidades iguais para todos os homens, que são os construtores do próprio destino. Então, gente, nós temos deveres e responsabilidades. Nós estamos numa época, eu brinco assim, quando às vezes está conversando, uma conversa informal, nós estamos numa época que a sociedade ela quer só direitos, nós queremos só direitos. Eu tenho direito nisso, tenho direito naquilo, eu vou processar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas os deveres, a gente esquece que a gente tem os deveres. Então, graças a Deus, a doutrina vem nos alertar. Nós espíritas que somos, estamos mais conscientes, né? Que nós temos os direitos, mas, sobretudo, os deveres. Então, Viana de Carvalho prossegue. Perscrutou os problemas decorrentes da exploração do homem pelo homem. Então, olha, gente, nós ainda, por dinheiro, exploramos o nosso semelhante. E recordou a igualdade de direitos e deveres, eliminando todo e qualquer privilégio de caça, de credo, de posição social e econômica, concedendo a caridade envelhecida pelo pieguismo e adulteração de finalidade. O seu verdadeiro sentido paulino e social, gente. Paulino, de Paulo de Tarso. Então, rapidinho aqui, eu peguei no Evangelho. No capítulo 15, no item 6, olha lá, caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tiver caridade, eu nada seria. Então, gente, é maravilhoso, né? A gente lembrar disso. Um espírito como Paulo de Tarso, né? Que desde a época de Jesus já vem falando aí do amor, da caridade, vem estudando o Evangelho, vem socorrendo a humanidade, né? Imagina o trabalho de um Paulo de Tarso, o que que ele não faz, né? Pode passar, Tânia. Agora, o próximo item que nós vamos ler foi tirado do livro, né, Reflexões Espíritas, no capítulo 3, onde o Viana de Carvalho fala um pouquinho sobre o livro dos Espíritos. Outros estudiosos, lúcidos e sérios, empreenderam o tentame de interpretar o homem. Através dos tempos, foram realizadas pesquisas demoradas e aprofundada a sonda da averiguação do corpo ciclópico do conhecimento, buscando-se respostas. Livros memoráveis foram escritos, abordando o fenômeno da vida, especialmente o ser pensante, significando um passo audacioso nas interpretações valiosas. Ninguém, no entanto, logrou penetrar tanto nas causas geradoras da vida em si, mesma conforme ele o conseguiu. O Livro dos Espíritos, desse modo, não é apenas a pedra angular sobre a qual se ergue a doutrina espírita, mas também é o tratado de robusta estrutura para orientar a economia, a sociologia, a psicologia, a embriologia, a ética, então desvairadas, elucidando a antropologia, a biologia, a fé, cujos fundamentos necessitavam da pré-existência e sobrevivência do ser inteligente, que o Espiritismo comprovou e tomou acessível todo examinador consciente e responsável.
Assim, sem o livro dos Espíritos, com seus parâmetros soberanos e esclarecedores, não existe doutrina espírita. Tanto quanto sem Allan Kardec, não existe esse colosso granítico demarcador da humanidade, que é o livro dos Espíritos, que o porvir bendirá, tornando-se manual iluminativo para a consciência do presente. Então, veja bem, mais uma vez o Viana de Carvalho ressaltando a importância de Allan Kardec, né? Ele faz a comparação. Sem o livro dos Espíritos não existe a doutrina. E sem Kardec não existiria o livro dos Espíritos. Porque o Allan Kardec, por essa bagagem que eu acabei de falar, né, que ele já traz de outras vidas, toda uma bagagem intelectual, moral, e naquela encarnação, na França, ele era um intelectual, ele tinha um conhecimento amplo de várias ciências. E aí, quer dizer, para fazer perguntas, para ter respostas inteligentes, ele teve que fazer perguntas inteligentes, né? Então, a gente, por exemplo, se a gente às vezes está perto de uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento intelectual, às vezes a gente fica até meio com receio de conversar, porque a pessoa tem uma bagagem tão grande, né? Então, você imagina, ele estava direto com espíritos de alta hierarquia e ele fazia perguntas muito inteligentes, né? Então, cabe a nós estudar, né, gente, o livro dos espíritos. É o próximo. E aí, gente, agora eu termino, tem 2 slides, esse e o próximo. Com um capítulo que o Viana de Carvalho intitulou Vitória da Luz. Então, nós falamos aí de alguns desafios, né, de espíritos, de pessoas encarnadas que tentam tirar a qualidade do movimento espírita, que tentam ludibriar pessoas, que tentam aproveitar da mediunidade, né, que ele fala do mediunismo. Então, e tantas outras dificuldades que a gente encontra como sociedade, como que agora vai falar aqui na mensagem. Então, tanta coisa que a gente enfrenta no nosso dia a dia, então, a vitória da luz. Cai a noite, desabam sobre a terra as forças ignotas da natureza. Numa formidanda resposta ao tresvario que domina as mentes exacerbadas pela soberba no apogeu do orgulho tecnológico. Enlouquecido, o homem desafia Deus, ameaçando o planeta com a guerra nas estrelas, num atentado à inteligência e à civilização. O abuso e o desregramento ético atingem índices relevantes. O caos se estabelece em inúmeras áreas do orbe, vencido pela poluição que decorre da desorganização emocional do homem. O medo abraça o desespero e tem-se a impressão de que se aproxima o fim. Sem dúvida que se aproxima o fim das paixões dissolventes, o fim das dominações arbitrárias, o fim da alienação pelo poder, o fim da sementeira do ódio. A barca terrestre não navega a matroca nos rios do infinito. Jesus a comanda e a governa, acompanhando esse processo esperado que antecipa a hora da paz e do reino de Deus, que ele veio implantar desde há 2000 anos. Mesmo nas sombras que teimam momentaneamente por vencer as esperanças, lucinam claridades benditas, mantendo os pontos de contato com ele, que é o nosso astro-rei, missionário do amor e da abnegação, da ciência santificada e da beleza, encontram-se na Terra, abrindo clareiras, formulando propostas de renovação em favor da felicidade geral.
Então, antes da gente passar para o próximo slide, veja bem, gente. Jesus é que governa o planeta. Então, nós não estamos numa barca que está navegando aí desgovernado. Não, Jesus é que comanda. Então, veja bem, cada um de nós temos o nosso anjo guardião. A casa espírita que a gente, no nosso lar, na nossa residência, nós temos o anjo guardião da nossa família. Na casa espírita que a gente trabalha, tem os espíritos que coordenam o trabalho. No bairro que a gente mora, tem os missionários que cuidam ali. E aí nós vamos ampliando na cidade que a gente mora, no estado, no país e assim por diante. Então, gente, tudo tem um controle. O mal vai até onde o bem permite, né? Tem coisas que os espíritos nobres vão, que como diz o Divaldo, por exemplo, o Divaldo brinca assim, deixa eu começar do fim. Existe uma. Oh, gente, daqui a pouco eu lembro do termo. Mas, por exemplo, chega um caso difícil na nossa casa. Então, a pessoa ficou lá 5, 10 anos lá passando por uma problemática. Aí a pessoa chega, ela quer a solução. Todos nós queremos. Quem de nós não é assim? Você está com uma dor, com um problema, você toma, você está com uma dor de cabeça, você quer tomar um remédio para sarar a dor de cabeça. Mas nós temos as nossas dores morais, espirituais, a gente chega na casa espírita, a gente gostaria que fosse de um minuto para o outro. Nós somos atendidos imediatamente. Antes de começar a reunião, os espíritos novos já atendeu. Mas o que acontece? Vai um tempo, né? Vai um tempo para a espiritualidade fazer toda uma organização. Vamos supor que é um caso de obsessão. Vai um tempo para aquele espírito que está obsediando se acalmar, aceitar que ele tem que perdoar, que se ele prosseguir vai ser melhor para ele, vai ser melhor para o conjunto, e etc, etc. Vamos supor que é um caso que precisa de uma reencarnação. Tem que esperar aquele espírito conseguir uma reencarnação para começar de novo. Então, é, é, lembrei, é um malabarismo clerical, de volta brinca. Então, existe, então tem um tempo, né? Então, aquela pessoa, ela volta para casa, ela foi atendida imediatamente pelos espíritos da casa espírita. Mas ela volta, a problemática, ela foi amenizada e vai sendo amenizada a cada dia. Porém, vai um tempo para a solução, né? Então, aí voltando na minha fala, então leva um tempo para as coisas serem resolvidas. Então, às vezes, um mal que a gente acha que é um mal, à vista dos espíritos nobres que estão desencarnados, para nós, para o ser encarnado, aquilo ali é um bem, é um remédio, é um alerta, né? Mas quem está no comando é Jesus, né? Espíritos nobres que estão aí trabalhando pelo bem da humanidade. Então, o próximo. Não tarda o momento da paz, que já se inicia durante esse recrudescer das lutas travadas. Homens da terra, parai e meditai a respeito da função superior da vida inteligente do orbe. Olha só, gente. Parai e meditai a respeito da função superior da vida inteligente no orbe. Gente, cada um de nós aqui, olha que bênção que é a doutrina espírita na nossa vida. Assim como Kardec foi um missionário, cada um de nós temos missões menores, desde a missão de ser mãe, de ser pai, mas nós temos na casa espírita também missões, para que o conjunto ali todo ande em harmonia. Então, é uma missão de natureza superior, nós temos uma função superior ali, né? Então, que coisa linda, nós já estamos aí, né, com essas funções superiores.
Não engrosseis as fileiras do ódio, nem tomeis partes da enxurrada da viciação. Graças a Deus, gente, a doutrina espírita vem trazer as lições de Jesus de volta. Então, quando fala para a gente perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque tem coisas que são muito difíceis, tem situação que é muito difícil. Tem pessoas nas nossas vidas que você tem que perdoar toda vez que você encontra com aquela pessoa, ela te dá uma alfinetadazinha. Toda vez você tem que perdoar aquela alfinetadazinha, porque você tem que conviver com ela amanhã, semana que vem. Então, a doutrina espírita nos ensina a perdoar, nos convida e nos ensina a perdoar. E a viciação também nos fala muito, né, para a gente não deixar vícios de qualquer natureza. O vício do cigarro, o vício da bebida, vício de jogos e os vícios morais, né, da inveja, da cobiça, da ganância e assim por diante. Então, é uma benção, mais uma vez, a gente ter a doutrina espírita para nos esclarecer. Então, prosseguindo. Sede fortes no bem que o Cristo nos legou, formando uma reação pacífica e decidida contra o mal. Erguei a paz com a vossa meta e o amor. Tornai-o o meio de alcançá-la. Alcançar a paz através do amor. E ele falou ali, ó, sede fortes no bem. A gente ter uma reação pacífica e decidida contra o mal. Bom, eu estava, por exemplo, eu comecei meu dia hoje. Eu estava planejando, estava na minha agenda, realizar determinada tarefa. Eu tive um impedimento, certo? Tá. Os impedimentos podem ser de natureza material, algo encarnado que me impediu, ou pode ser de natureza espiritual. Tudo bem, eu não consegui realizar hoje. Porém, eu estou decidido que amanhã eu vou realizar. Eu sei que amanhã eu posso encontrar desafios de novo, não tem problema. Eu estou decidido a lutar pelo bem. Então, eu não consegui hoje, que é segunda, nem terça, vou realizar aquela tarefa. Então, olha, uma reação pacífica e decidida contra o mal. Nós não vamos deixar as forças do mal nos vencer, nos causar aquele abatimento, dizendo, não vou mexer com isso não, nada dá certo mesmo, não, está muito difícil. Então, a gente perseverar, gente, não nos entreguemos. Vossos anseios são conhecidos e vossas rogativas têm sido ouvidas. Olha que maravilha, gente, que consolo, isso é um consolo. Não suponhas que a resposta demore de chegar, porquanto já está a caminho, né? Já está a caminho. Calma, logo, logo já vai ser resolvidas os nossos pedidos, as nossas rogativas vão ser atendidas. Considerai a necessidade da renovação. E pugnai. Então, busquei lá no dicionário. Pugnai, esforçar-se, insistir ao máximo por conseguir. Por ela, abraçados à caridade e à compaixão para com todos. Porque, gente, às vezes é um irmão que está me causando impedimento, vamos ter caridade, ele não tem o conhecimento que eu tenho, ele não tem o ideal que eu tenho o ideal de ser uma pessoa melhor, eu tenho o ideal de fazer o bem. Então, vamos ter a caridade, né? E a compaixão com todos, especialmente os que ainda temem perturbar a marcha do progresso, que nós acabamos de falar, né? Ou espíritos ou pessoas encarnadas. Eles querem perturbar a marcha do progresso. Eles teimam, mas eles podem atrapalhar, mas eles não podem impedir, tá lá no Livro dos Espíritos, não podem impedir o progresso, permanecendo resolutos nos vossos ideais de enobrecimento e fé. Sede os obreiros do amanhã, que sais a semear desde hoje.
e vinculados ao Cristo, ponde a esperança nos corações, irradiando o otimismo da alegria de viver, certos da vitória que já não tarda. Então, gente, nós, graças a Deus, já temos as nossas pequenas tarefas. Então, nós já estamos semeando desde hoje. Parece que não, gente. As pequenas tarefas de trabalho voluntário que nos são dados a oportunidade, vamos abraçar essas tarefas, gente. Não vamos perder a oportunidade de fazer o bem, que é a nossa semeadura, né? E manter a nossa esperança, irradiar o otimismo, gente. A sociedade, as pessoas estão muito desanimadas, estão muito pessimistas. Então, chega no serviço, bom dia, tudo bem? Como é que tá? Isso já é uma caridade moral, você já está levando alegria ali no começo do dia, né? Então, e nós cultivarmos em nós essa alegria de viver. Que quando a gente está cultivando em nós, o outro está nos observando, né? E nós termos essa certeza que a vitória do bem, a vitória do amor, ela está, ela está nos rodeando. Nós estamos indo em busca dessa vitória. E à medida que a gente busca a vitória, pequenas vitórias a gente vai conseguindo. Então, aquele exemplo que eu dei, eu tive um impedimento, eu não pude realizar a tarefa que eu agendei para hoje. Eu deixei para amanhã, eu não consegui. Mas na quarta-feira eu consegui. Foi uma vitória. Então, é de pequenas em pequenas vitórias que a gente consegue as vitórias maiores. Então, gente, fica aí a reflexões do Viana de Carvalho, com algumas colocações que eu fiz. E nossa gratidão, a minha gratidão pelo convite, meu carinho, meu abraço a cada um, tá? Mara, nós que agradecemos. Eu estou aqui refletindo, porque nós estamos vivendo numa época que as pessoas estão todas desanimadas, tristes. Então a gente não pode perder, ó. Não tarda o momento da paz. Essa mensagem é linda. Parece que ela foi escrita ontem para todos nós, né? Então nós precisamos ter isso em nossos corações mesmo. Estamos vivendo aí momentos de guerra que a gente está vendo entre países, tudo, guerras internas que a gente está passando, mas vamos evitar de comentar, né? Vamos pensar no bem e fazer o bem, é o que a Mara ali focou, né? Vamos espalhar o amor, um bom dia, né? Tudo isso é muito importante. Então, Mara, foi maravilhosa. O seu demorou, mas ó, caprichou. Custei de passar, né, Tânia? Eu temos Então, assim, gente. são coisas assim atualíssimas, né? E o que que nós estamos precisando, meus amigos? É falar de Jesus. Nós não precisamos aqui de catedráticos, né? Pessoas que falam lindo, maravilhoso, que de repente a gente não entende nada. Nós estamos precisando de nós mesmos, demonstrar o nosso exemplo, falarmos de Jesus, né? A importância de Jesus em nossas vidas. Eu sou assim, né? Eu nem sei se existe esse termo, mas eu vou dizer. Eu sou rato de YouTube. Eu assisto muita live, eu amanheço ouvindo e termino também ouvindo. Lives espíritas e não espíritas também. E uma das que eu tenho, assim, me feito refletir muito é o do senhor Godinho, né? Que é o presidente da Federação Espírita. Ele fala que esse é o momento, que foi até o Divaldo que passou para ele no momento, é o momento que nós temos de demonstrar por que seguimos Jesus. E tudo vai conspirar contra, não é, Mara? Tudo conspira contra. Quando nós estamos aí, né, caminhando, falando de amor, falando de Jesus, nossa Senhora, é terrível, não é? Tudo parece bem assim para desmoronar, até mesmo para assistir, seja uma reunião online, seja uma reunião presencial, tudo vai por terra. Então, meus amigos, nós temos que persistir.
usar da nossa humildade, da nossa disposição, né? Porque, olha, não é fácil. Eu brinco muito com os meninos, tudo, falo assim, vocês pensam que é fácil trabalhar para Jesus? Não é, não. Então, vamos persistirmos aí firmes, né? Quantos os leões não comeram lá no passado, né? Que vê que era nós que estávamos tiçando, jogando para os leões esses nossos irmãos, né? E hoje nós estamos aqui, né? Tentando, não podemos perder essa chance. Então, a Vamos nossa prosseguir. gratidão, Mara. Gratidão a todos vocês, meus amigos, que fez uma sustentação muito bonita para que esse estudo transcorresse serenamente, calmamente, e a Mara conseguiu passar para nós essa mensagem muito linda. Obrigadão, minha amiga. Que Jesus, Senhor José Marques Garcia, continue iluminando no trabalho de Jesus, para Jesus e com Jesus. Gratidão. Fiquem conosco agora, meus amigos. Vamos para os nossos momentos finais, a nossa sensibilização final, né? Vamos agradecer muito a esses bons amigos. Vou passar a nossa agendinha, né? Da próxima semana, nós teremos aqui um companheiro novo da USE, o Edivaldo Flauzino. Ele vai vir expor um tema assim, né? Do Evangelho, o homem no mundo, que somos nós, né? O tema que ele vai trazer é esse. E logo após, né, nós vamos já estar no mês de novembro. Vou deixar para passar a nossa agenda de novembro, semana que vem. Está correndo depressa, meus amigos. Então, vamos lá agora para a nossa sensibilização final. Enquanto o seu Adalto está organizando ali para fazer a oração final. Meus irmãos, amorosamente, vamos pedir a Deus, nosso Pai, Criador dos nossos corpos, Criador de tudo que há vida sobre a terra, o amparo e a proteção. Que o nosso querido Mestre Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a equipe do Senhor José Marques Garcia, possam visitar a cada lar que está aqui conosco, a cada lar que posteriormente estarão assistindo, para que possam levar toda essa paz, toda essa luz e toda essa vontade de continuarmos caminhando para a frente e para o alto. Pedimos também a frutificação das nossas águas, onde receberemos o remedinho que cada um dos nossos irmãos estão necessitando. Gratidão infinita, bons amigos, e pedimos também a proteção para os nossos irmãos que andam perambulando pelas ruas, pelos nossos irmãos que estão perdidos em seus sentimentos, em suas angústias, tristezas, aos nossos irmãos que estão nos presídios, aqueles que estão envolvidos com qualquer tipo de vício, que todos possam ser abençoados, Senhor. Gratidão infinita por mais essa reunião, bons amigos. Seu Adalto? Sim. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, eu semeie amor, perdão, onde haja injúria, fé, onde haja dúvida, verdade, onde haja mentira, esperança, onde haja desespero, luz, onde haja trevas, união, onde haja discórdia, alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido que compreender, amado que amar, porque dando que receberás,
perdoando que somos perdoados e morrendo que nascemos para a vida eterna. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Gratidão infinita por esse momento, né, que nós refazemos as nossas energias para a caminhada nessa semana, né? Gratidão, viu, Mara? Gratidão a todos que estão aqui conosco e que nos assistirão posteriormente. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana. Fiquem com Jesus, meus amigos. Fiquem com Até Deus, mais. viu? Até. Grande abraço a todos, viu, gente? Obrigada, Mara. Com Deus.